Queridos irmãos, graça e paz. Hoje vamos falar sobre a marca da besta e a marca de Deus. Para eu falar sobre a marca da besta, eu preciso falar primeiro sobre a marca de Deus ou o selo de Deus, para que fique mais fácil entender o que é, como funciona a marca da besta. Existem muitas especulações, existem muitas teorias, né, que são apresentadas, que são trazidas ao público através de pregações na internet, principalmente na internet, e que traz extrema confusão para as pessoas. E vem pessoas de todo jeito falando muitas coisas, e como eu sempre falo, o texto bíblico precisa ser analisado sob uma linguagem bíblica como um todo, não dividir em partes e pegar uma parte, pensar aquela que lhe interessa ou que cabe dentro de uma visão, de uma determinada visão teológica, escatológica e assim por diante. Mas, como eu sempre falo, estudar a Bíblia não é um ato que você faz uma vez e para, você continua estudando. Você vai se aplicando e vai entendendo o que quer dizer aquilo que está escrito conforme a vontade de Deus para as pessoas. Não aquilo que a pessoa interpreta, mas aquilo que a Bíblia dá, e a Bíblia dá a sua interpretação. Então, observe comigo em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Né? Sempre estou citando também. Efésios 1 e 13 diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então, esse texto que eu sempre estou citando, até preguei há poucos dias aqui mesmo, aqui em casa, né? Mas tem outras mensagens minhas também no canal, já pregando na igreja, explicando sobre a marca da besta, falando o que é. Mas cito sempre esse texto aqui, falando sobre a marca de Deus na vida daqueles que são salvos por Deus, na vida dos eleitos de Deus, que são selados. Você vai pegar todo o contexto e vai entender que fala nesse texto forte sobre eleição e predestinação. E quando nós chegamos agora no versículo 13, fala de um selo, e no versículo 14 fala de um penhor, alguma coisa está empenhorada e que será voltada para buscar. Então vem comigo de novo. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra, quem é esse quem aqui? Cristo, né? Em quem, ou seja, em Cristo que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, nele quem? Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então tem um selo de posse, uma promessa, está marcado, e esse selo todos os salvos têm. Todos os salvos têm. E esse selo não aparece fisicamente, é um selo espiritual. Então, aqui já começa, para quem quer estudar seriamente Bíblia, seriamente escatologia, porque o problema de muitas pessoas aproximarem-se desta matéria, escatologia, ler Apocalipse, Daniel, Ezequiel, Zacarias, etc., né, Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, entre outros textos, é uma curiosidade frívola. Quem é o anticristo? É Macron? É Erdogan? É o Kirchner? É o sei lá quem? Tantos outros. Quem é o anticristo escatológico, no caso? Quem é? E fica aquela busca por isso e comenta. Você vê na internet uma avalanche, uma inundação de informações ou de desinformações, trazendo muita confusão na mente das pessoas que, infelizmente, nos últimos dias, muitos não se preocupam em ler a palavra e estudar. Muito embora tenha crescido, graças a Deus, um número de pessoas interessadas por teologia, né? por estudos bíblicos, por a boa doutrina. Hoje de manhã mesmo, eu já dei uma aula às 7h30 da manhã, antes de começar as minhas atividades, não no pronto-socorro, porque no dia que eu trabalho lá não dá tempo. Mas, para quem interessa, para quem quer, estou à disposição de cooperar, de ajudar, de somar conhecimento. Mas muitos não são assim, não querem, não buscam, não procuram se informar,
e desinformados por muitos que falam cada bobagem que você fica, meu Deus, de onde tirou isso? Então começa a complicar. O selo de Deus é um selo espiritual. Todo salvo, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, tem o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo. Olha bem o que está escrito aqui no versículo 13. Vou ler o 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, ouviu a pregação do Evangelho, o Evangelho da vossa salvação, creu e foi salvo, e tendo nele também crido em Cristo, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Está marcado, está separado. Então, o selo, essa marca é uma marca de identificação, uma marca de posse, uma marca de quem é exclusivo, separado. Se você olhar no capítulo 9 de Ezequiel, havia naquela ocasião uma grande apostasia. O livro de Ezequiel conta, ele tem muito texto, contexto muito lindo, mas também fala de um momento muito terrível da nação apóstata, uma nação que voltou as costas para Deus, que prevaricaram, etc. e tal, e em cativeiro também foram, e assim por diante. Mas você observa ali no capítulo 9, no versículo 4, eu vou ler aqui, talvez do 1 ao 4, Ezequiel, capítulo 9, do 1 ao 4, só para você entender algo aqui interessante. Ezequiel 9, do 1 ao 4. Então me gritou aos ouvidos, vai lendo depois, perguntando quem é que gritou, para você começar a pesquisar a Bíblia, fazendo perguntas para o texto. Quem gritou? Onde estava? Qual é o contexto? É o quê? É o que está acontecendo, é a história dali. Que pode estar junto aqui, ou pode estar em todo um maior número, ou grupo, ou a Bíblia toda, para você entender melhor. Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão na sua cintura, E disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Então, 6 homens, um deles vestido de linho, aqui está dizendo, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro, né? Não vou ficar aqui dando todos os detalhes, porque eu preciso correr aqui falando da marca, mas veja bem, um homem, havia muita prevaricação, havia muita abominação, apostasia, então o Senhor enviou destruição. Pega depois o texto e leia, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, você vai entender, 7, 8, 9, 10, você vai entender melhor. Mas o detalhe aqui haviam pessoas que suspiravam aqui, ó, e disse o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que cometem. Aí você pega o versículo 5, vai falar sobre a destruição do templo, um buraco na parede, dizer que é ordenado a cavar, e vai cavando e vai achando coisas podres, imundícias, idolatrias, etc. Mas o detalhe marca na testa dos homens que suspiram, que não suportam mais, está selado, está marcado, tá? Com sinal de posse. E dizem os historiadores que era uma letra tal, em forma de X ou de cruz, algumas linguagens assim dizem, mas estava marcado. O detalhe aqui estava separado, estava marcado. Esses aqui não são daqueles outros, são separados. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 19, é muito interessante. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 19, olha só o que diz. Eu vou ler do 16, do 15 adiante. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição
era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo, esta marca. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome do Senhor, o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Esse proferir não é apenas falar, Jesus, ou Cristo, não. É um proferir de confissão, de vida resoluta, de nova vida, de novidade de vida, de nascer de novo, tomar a cruz e seguir o Senhor. Então, aqui está o fundamento, que tem esse selo. Que selo? O Senhor conhece os que são seus. Embora muitos podem dizer Senhor, Senhor, mas Deus, o Senhor, sabe quem diz Senhor, Senhor com sinceridade, com retidão, selado e marcado e separado. E nenhum cristão, lavado e remido, ele tem uma marca física. Não. Nenhum crente tem uma marca. Você olha nele, eu tenho a marca da promessa, mas onde está? No braço, na cabeça, na mão, na testa, nas costas, no peito? Onde? É uma marca espiritual. Selado pelo Espírito, e o texto diz, tem esse ser, esse fundamento, é fundamentado nisso. No que? Deus conhece o que são seus. Eu falei há poucos dias aqui, uns 2 sermões para trás, sobre Deus nos salvou de antemão, né? De antemão nos escolheu. Acho que eu falei sobre o meu testemunho de conversão. Faz uns 2 ou 3 para trás desse vídeo aqui, você vai achar lá, meu testemunho de conversão. Ali eu não falo do meu testemunho, comigo eu fui salvo assim, eu era isso, era aquilo. Eu era um pecador e fui salvo. Aí eu dou ali a explicação sobre o projeto de Deus que não falha, que é o plano de salvação. Muito bem. Então nós não temos marca física. Olha só em Apocalipse 7, 2. Eu estou fazendo isso daqui para falar mais da marca da besta daqui a pouquinho, para ficar mais claro. Apocalipse 7, 2 diz assim, Apocalipse capítulo 7, versículo 2. Olha só o que diz a Escritura Sagrada. 7, 2. Vou ler o 1 e 2. 7, 1 e 2. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, e nem contra árvore alguma. E ouvi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas, o servo do nosso Deus. Eu vi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Tem no meu canal, na playlist escatológicos, um texto chamado, com o título Somente os 144.000 serão salvos. E ali eu explico bem quem são os 144.000. Então aqui está dizendo que no capítulo 7, no 14 também fala, do selo de Deus que são selados 144.000 de todas as tribos. Aqui não são as tribos exatamente lá de Jerusalém, ou de Judá, de Benjamim, os filhos de Jacó. Não, né? São, no caso, a igreja, os eleitos, os salvos. Eu explico bem nesse sermão. Então, observe bem, há um selo, há uma marca sobre esse, e tem esse fundamento. Esse selo é fundamentado naquilo que Deus sabe, conhece o que são seus. Presta bem atenção. Em Apocalipse 7, e o versículo 9, só para não dizer que são apenas 144.000, como alguma seita fala, olha só o que fala em capítulo 7 mesmo, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei e eis que uma grande multidão a qual ninguém podia contar. Então, não são só 144.000. O livro de Apocalipse é um livro extremamente figurado, tem linguagem de figura, não só em Apocalipse, mas em outros livros que você tem que entender à luz do contexto maior, para não falar bobagens, né? Quando eu falo alguns números, 666, o homem que quer ser 7, mas não é, porque 7 é o número da perfeição. Você vai achar o 7 tudo referente à perfeição de Deus. 7 espíritos, 7 chifres, 7 olhos, e assim por diante. Então, observe, são marcas espirituais que Deus sela, que separa, que marca, que estão marcados. E o Senhor tem esse selo fundamentado em que Ele conhece os que são seus. Ele não vai se confundir. Não, Sérgio, é ou não é? Será que fulano? Não sei. Não, isso é coisa de homem, não é coisa de Deus. Deus, soberanamente, antes da fundação do mundo, escolheu para o louvor da sua glória. Então, depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro,
trajando vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Aí começa aqui aquele texto de louvor, de oração e tal. Então, Deus conhece o que são seus. Então, não são apenas os 144 mil. Observe também, como eu falei, Apocalipse 14, versículo 1. Esse eu vou ler só o versículo 1. 14, 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Nessa versão fala, e o nome do seu pai. Então, quem são esses? Jesus morreu só por 144 mil? É evidente que não. Diz ali no texto 7:9 que há uma multidão incontável. Apocalipse 5 também. E outras tantas palavras dizem exatamente isso. E nesse sermão, somente os 144 mil serão salvos. Eu deixo bem claro isso. Ponto. A marca de Deus é uma marca física? Não. O selo de Deus, nós podemos olhar e ver e procurar, se levantar um pouquinho o cabelo, se olhar atrás da orelha. Não. É uma marca que ele conhece. É uma marca que dá frutos, é uma marca que as pessoas lutam e não querem pecar. Não é uma liberdade para pecar, porque agora está ele. Não. É uma certeza de que é pecador e que peca muito mais do que deseja pecar. Não quer pecar, mas peca, mas não quer. Não é um entregar-se ao pecado, porque agora está em nova criação. E eu disse há poucos dias que eu vou explicar sobre o que quer dizer isso, né? Se você é nova criatura, porque ainda peca. Calma, que esse vídeo vai estar no canal dentro em breve, assim como outros que eu já disse que ia fazer, e muitos que Deus vai me dando para que eu assim faça, para o louvor da glória dele. Então, já que a marca de Deus, ou o selo de Deus, não é um selo físico, porém é espiritual, olhando você não vai enxergar. E as ovelhas de Deus, fala em João, que conhece a voz do Senhor, o Senhor conhece as ovelhas, ela o segue, e diz o texto que naquele grande dia ele vai separar no juízo final as ovelhas dos bodes, aí todos vão saber realmente. Né? Todos vão saber, mas o Senhor bem o sabe. Agora vamos aprender um pouquinho aqui sobre a marca da besta. Tem outros estudos e sermões que eu preguei na igreja também, falando sobre a marca da besta. É só entrar em escatológico que você vai achar, aqui no meu canal, né, na playlist. Apocalipse 13. Você nota que no 14 fala da marca de Deus. O Cordeiro com 144 mil e tal, e tal, e tal. Mas no capítulo 13, imediatamente antes, fala sobre a marca da besta. Se você pegar do versículo 1 até o versículo 10, fala do dragão que dá poder e autoridade à besta, que persegue os santos, aqueles cujo nome não estão escritos no livro da vida, que adoram o dragão e que adoram a besta. Adoram o dragão que deu poder à besta e prestam culto, que dizem: quem pode combater com a besta? Quem pode confrontar a besta? E no versículo 11, a partir do versículo 11, começa a falar de uma segunda besta. Uma que sobe do mar, a primeira besta, o anticristo escatológico. E a segunda besta, a que sobe da terra, o falso profeta. A primeira besta é um líder, um articulador político e militar, um governante mundial que, com autoridade, com poder do dragão, por permissão de Deus, porque Deus não vai ser pego de surpresa nessa e nem em nenhuma outra situação. Esse dragão, Satanás, a antiga serpente, que dá autoridade e poder à besta, esse líder mundial, apoiado por todos esses agentes, né, o dragão, o anticristo, o falso profeta, a meretriz, Babilônia, o sistema corrompido mundano, os ímpios de forma geral, que vão perseguir a igreja, que de fato é a grande tribulação. Note bem, a segunda besta, a besta que sobe do mar, é uma besta que tem o cunho mais religioso, e que vai apontar a primeira besta como sendo ela o Messias, alguma coisa nessa natureza, para enganar aqueles que realmente não são do Senhor. Os que são selados pelo Senhor não vão ser enganados. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz e tenta enganar até o salvo, como se pudesse enganar o salvo, mas não pode, porque o salvo tem uma marca, ele tem um selo. Por um tempo, por um descuido, por um desleixo, mas ele pode ficar um tempo, mas ele vai ser esclarecido. Tanto que há pessoas que começam a congregar em igrejas que não são igrejas, na verdade são sinagogas de Satanás, igrejas que falam de dinheiro o tempo todo, não prega a cruz, não prega Cristo, não fala da volta do Senhor, de vida eterna com Cristo, ou sem Cristo no inferno, ou eterna com Ele no céu, né, novo céu, nova terra, e só falam de riqueza e dinheiro, usam o nome de Cristo e a igreja como meio de enriquecimento, e diga-se de passagem, ilícito. Estes
não têm compromisso com a verdade. E esses vão ser aqueles que estão anunciando mentira, e as pessoas que são eleitas do Senhor, que porventura estiverem ali, Deus os tirará, não tenha dúvida disso. E a voz de Cristo é essa, a voz do Senhor é essa: sai dela, povo meu. E o povo dele vai sair de todo o sistema corrompido e perverso, seja em qual área que for. Volte comigo agora para o versículo de número 11, vai. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante aos de cordeiro, e falava como dragão. Tem chifre de cordeiro, mas fala como dragão. Parece cordeiro, mas quando fala, fala como dragão. Blasfêmias, horrores, mentira, engano, e assim por diante. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, seja submetida a ela, e faz que a terra e que os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. Ela então tem esse cunho religioso, um líder religioso, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha ferida a espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz, agora, que todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. É aqui em torno desse texto, desse número, inúmeros filmes, até em novelas, séries, livros, etc., foram deixados e colocados para o público geral. Então começa aquela história dos dias atuais, que nós temos uma tecnologia avançada, ou mais avançada do que na época que foi escrito o Apocalipse, e na época dos pais da igreja, e na época da Reforma, por exemplo, e também na pós-reforma. Então o que acontece? Acontece que, bom, a marca da besta já foi citada como a televisão, como o rádio, como o código de barras. Hoje, as coisas mais cotadas para a marca da besta são o chip, o biochip, o microchip, QR Code, o Bitcoin, as criptomoedas. E nesses dias também, atualíssimos, né, está a vacina. Porque se você não toma vacina, você não pode comprar, você vai ter dificuldade daqui uns dias de arrumar emprego, de viajar, tirar passaporte, tem que provar que tem a vacina, etc e tal, para você viajar e assim por diante. Eu deixei claro que a marca de Deus, o selo de Deus, não é físico, mas é espiritual. Se você notou, eu falo bem isso quando eu falo sobre a besta, tem algumas mensagens sobre a besta no meu canal, na playlist Escatológicos. E ali eu falo que a marca da besta é tão somente um engano. Porque se você notar, o dragão foi preso para não mais enganar as nações. O dragão aqui está usando de maneira para enganar as nações. A segunda besta está aqui fazendo sinais, prodígio e maravilha para enganar as nações. Daqui a pouquinho eu vou citar a segunda Tessalonicenses, que fala do anticristo escatológico e do engano que ele promove. Então a marca da besta é de fato um engano. E dentro desse engano, que as pessoas são enganadas, não querem Deus, e são enganadas de várias maneiras. Não, toda religião é boa, todos os caminhos levam para Deus. Não, meu querido. Só Jesus Cristo leva para Deus, porque Ele é Deus, Ele é a porta, e ninguém vem a Ele se o Pai não trouxer, e ninguém vem ao Pai nem ao Filho se o Espírito não regenerar, e está feito o pacote da salvação. Deus promove a salvação, ponto final. Pois bem, se você observou, o engano está se alastrando de maneiras terríveis. Há uns 3 anos passados, uns 3 anos, as pessoas falavam que as vacinas eram a marca da besta e não tinha vacina do Covid ainda. E que se vacinasse também, ia ser naquele processo de matar multidões, né? Aquelas teorias da conspiração, os conspiracionistas dizendo que fujam das vacinas, da vacina da gripe, vacina não sei das quantas, etc. E eu dizia já, e eu repito aqui, não morre ninguém se Deus não disser que vai morrer. Nem de Covid, nem de ebola, nem de tiro, se Deus não vai morrer. Camarada, eu trabalho no hospital, eu já vi gente chegar lá baleada, mais uma peneira, e tá aí pra rua. E eu vi chegar pessoas lá que
caíram, a gente chama de queda da própria altura. A pessoa está andando e tropeça e cai. Ou tem um mal súbito, mas tropeça mesmo. Bate a cabeça, foi, morre. Então note bem comigo. Mas como então, né, não vou falar só um pouquinho dessa marca aqui, tem mais coisa para falar e eu quero fazer em outros vídeos também. Mas perceba, o chip é a marca da besta? Eu digo que não. O biochip também? Não. Microchip? Não. A vacina? Não. O QR Code? Não. O código de barras? Não. Por que não? Porque são coisas físicas. Mas a tecnologia, ninguém vai comprar, ele vai usar de toda a tecnologia para barrar, para impedir, para saber de fato quem, porque ele não é o anticristo, o dragão que é Satanás, não é onisciente como o nosso Deus, que tem aquele selo e aquele fundamento. Ele conhece o que são os seus. Então ele vai usar de toda a metodologia, de todo o sistema, de toda a tecnologia para ludibriar, para enganar. Pensa comigo, não é muito fácil? Vamos lá, vamos falar aqui de forma bem simples, bem clara, um bate-papo aqui bem simples, bem claro. Qual é mais fácil? Tomar a cruz e seguir a Cristo, que não tem no reclinar a cabeça, como ele disse? Seguir a Cristo, que é um caminho de perseguição, que é um caminho de confronto contra a nossa natureza carnal, contra o pecado que tão de perto nos rodeia, contra as trevas, contra os demônios, contra Satanás, contra todos os agentes do mal, quando esse século que está, diz a palavra do Senhor, que o mundo jaz no maligno. Qual é mais fácil? Tomar a cruz e seguir a Cristo nas suas pegadas, nos seus passos, ou apenas dizer, eu não quero o chip? Por quê? Porque na ideia, na mente de muitos, é assim, bom, quando realmente surgiu o chip que implantar, ou biochip, ou alguma coisa semelhante, porque esses são os mais cotados hoje, outros surgirão, mas os mais cotados hoje. Ah, então você não vai colocar, é muito fácil, meu irmão, é só você quando levantar um homem lá, e muitos ensinam erroneamente que a igreja vai ser arrebatada secretamente, não vai. Então quando, eles ensinam, né? Então se acontecer que sumiu um povo da terra, ai, para onde que foi aquele povo barulhento, etc e tal. Agora fica atento, porque vai surgir um líder. Aí surge um líder. Agora fica atento, vai surgir um chip, o microchip, o biochip, é uma chip, sei lá que trem que vai ser. Então você não pega ele. Se você pegar isso e colocar na sua pele, na sua testa, você vai ter a condenação exata, é certa. Não, aí vai ficar muito fácil, meu filho. Filho de Deus. Filho de Deus. Aí tá muito fácil. Então é só não, mas vai morrer, vai ser perseguido, vão torturar. Meu irmão, Apocalipse, 7 sessões paralelas, não é somente para o fim, é desde a primeira e a segunda volta de Cristo. Então acontecem simultaneamente pragas, perseguições. Hoje eu li uma frase assim, nunca a igreja do Senhor Deus foi tão perseguida como hoje. Para com isso, irmão. Você não conhece, quem escreveu essa frase não conhece. Não sabe o que é igreja, não sabe a história da igreja. Olha para os apóstolos, desde o princípio. Os pais da igreja, olha desde o princípio. Quanta perseguição, quantos morreram e morrem nos dias atuais. Né? Inclusive pelo comunismo, que muito crente quer ser comunista. Eu não consigo entender um cristão dizer que é comunista. Fale para os ucranianos sobre Holodomor. Vai na internet, pesquisa Holodomor, se escreve com H. Né? Não sei se fala Holodomor ou Holodomor. É só escrever lá com H. Você vê o que é o horror do comunismo, do socialismo. E Holodomor quer dizer morte pela fome. Pesquisa lá. E milhares foram mortos. Não é nos dias de hoje. Isso sempre teve, sempre terá. Mas preste atenção. Não é muito mais fácil você não colocar um chip na pele do que você tomar a cruz de Cristo e seguir, sem saber o dia nem a hora? Não é muito mais fácil, sumiu secretamente, agora vai levantar um líder, vai ter um líder religioso também, então é só eu não colocar a marca. Mas eu vou ficar sem arroz, feijão, sem açúcar, sem pó de café, sem meu açaí, sem minha pizza. Não, mas é só um período. São 7 anos, ou ainda 3 anos e meio, porque ele vai se levantar na metade da semana. 7 anos, já falei lá no sermão, as 70 semanas, Daniel, que não são 7 anos. Aliás, tem outro sermão também que eu falo, que eu gravei aqui em casa também, falando, serão 7 anos de grande tribulação? Tá no meu canal também. Então vem comigo, não é muito mais fácil? Sumiu um povo da terra. Eu era um crente mais ou menos, um crente não era muito firme. Eu queria falar meia boca, mas por educação não vou falar. Então é só eu esperar 3 anos e meio, o líder religioso vai se manifestar contra Israel,
Então aí vai surgir a marca, daí vai colocar uma marca. Quem não tiver a marca, meu irmão, não é assim não, filho. Chip tá aqui no meu celular que tá filmando, chip tá no seu notebook, na sua televisão, tudo chipado, irmão. Né? Existe sim um mal por trás dessas vacinas, dessas coisas aí que querem marcar, querem demarcar limites, querem impedir a igreja de culto. Claro que são as operações do mal, já preparando, testando para o mal maior. União Europeia, Conesul, Mercosul, BRICS, todos esses blocos comerciais, todo esse tipo de coisa, moeda única, tudo isso, irmão, faz parte de um projeto que Deus, a sua santa palavra, decretou e deixou claro que vai cumprir e que vai acontecer cabalmente. É muito mais simples você deixar em 3 anos e meio de colocar um chip. É muito mais fácil, irmão. Mas é muito mais difícil você tomar a cruz e seguir a Cristo, sem saber o dia nem a hora, sem ter onde reclinar a cabeça. Para com essa conversa de chip, meu irmão. Para de ensinar errado a igreja. A marca da besta é um engano de Satanás que engana o povo aí com todo tipo de seita, de heresia, e que nos dias de hoje tem lutado muito nas igrejas, levando pessoas a acreditarem naquilo que a Bíblia não diz, e Deus não tem compromisso com aquilo que ele não disse. Observe comigo, presta bem atenção. 13:8 de Apocalipse. E adoraram-na, quem? A besta. Todos que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando a besta se levantar, vai haver uma adoração em massa do povo. O povo hoje está ávido para a adoração do mal. As pessoas estão adorando de toda forma, de todo jeito, deuses e mais deuses. Quando levantar alguém que vai resolver, imagina hoje, alguém que venha com a vacina da Covid, que venha com um plano econômico que vai acertar toda a economia global, mas que vai perseguir a igreja. A igreja está sendo perseguida desde o princípio e vai se alavancar e vai crescer exponencialmente nos tempos finais. Isso está acontecendo, meu irmão. E vai aumentar essa perseguição. E isso, só o Senhor vai nos dar graça, porque Ele conhece que são seus, e o Espírito de Deus que está em nós, que nos dará força de chegar, não adorar a besta, nem o dragão, nem a sua imagem, assim por diante, e servir a Cristo. O que fala em Apocalipse 12:11, né? E eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Porque quando o dragão, com seus agentes, quando o anticristo matar um crente, ele está vencendo o dragão, porque ele preferiu morrer do que negar a Cristo. Morrer, eu não vou colocar um chipzinho, não. Irmão, não vai ter esse mamão com açúcar, não, irmão. É aqui. É cruz pesada. É negar a si mesmo e a seguir a Cristo. Não é assim, só não colocar um chipzinho e acabou. Para começar, você não sabe nem no dia de hoje. Suponhamos que essa semana aconteça isso. É só não colocar um chipzinho, vai ter 7 anos, a gente aguenta aí. Sou raçudo, meu irmão. Ninguém vai aguentar se não for pelo Espírito de Deus. E não esquece essa história de 7 anos. Vem comigo. Apocalipse 13, 7, 8, já li. Apocalipse 12, 11 eu citei. E Apocalipse 5, 2. Olha o que diz Apocalipse 5, 2. Apocalipse, deixa eu ver se é isso mesmo. Perdão, 15, 2. Eu li 5, mas é 15. 15, 15, 15, 2. Não? Vou ler 1 e 2. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos, primeiro, da besta, da sua imagem, do seu sinal, do seu número, do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus e cantavam o cântico de Moisés e o cântico de Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. A quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aqui já está uma preparação para as 7 taças da ira, e fala aqui que os vencedores da besta, mas a besta vai surgir são só esses no finalzinho? Não, irmão. São os vencedores do engano ao longo dos séculos. Aqueles que foram lavados e remidos, comprados, redimidos das mãos do adversário, e que agora não são mais enganados porque conhecem a verdade. E não é questão de colocar um chipzinho, deixar de colocar, ele está selado pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor tem esse selo fundamentado em que ele conhece os que são seus. Não vai ter esse mamão com açúcar, não, meu querido.
Só não colocar o chipzinho acabou. Para com isso. Se que é pregador que prega isso aí, irmão, para isso na igreja, essas bobagens. A marca da besta, ela vem espiritualmente exatamente como o selo de Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo ainda, que for um eleito, Deus vai salvar ele. Ele está morto em ofensa e pecado. Mas muitos que são mortos em ofensa e pecado não virão à vida com Cristo e aceitarão essa marca porque querem o engano. Eles vão aceitar o engano, vão amar o engano. Presta bem o que está escrito na palavra de Deus. Então, só dando uma reprisada aqui. Quem é a besta? A besta escatológica é um elemento, é um homem que receberá poder do dragão, do próprio Satanás, debaixo da permissão de Deus, os seus decretos eternos, e ele vai perseguir a igreja. A grande tribulação, meu amado, é contra a igreja. É a ira do dragão, do anticristo, do falso profeta, dos seus agentes, do sistema mundano, pecador e ímpio, contra a igreja. Ponto. Só para você lembrar, a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Só para você lembrar. Só que o anticristo, ele aparece como o sistema, que é o mundo, né, corrompido. 1 João 5,19, que diz: o mundo jaz do maligno. E é um espírito. 1 João 4, verso 3 e verso 5 eu vou ler. 1 João, deixa eu botar aqui. 1 João 4. 1 João 4. Primeira epístola 4. Cadê? Está aqui. Aqui. E eu vou ler o 2 também. Vou ler 1 também, tá? Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Não, naquela conversa que alguém manifesta lá, saiu, está bem, tudo bem, então confessa que Jesus... Não. É que confessa a confissão das verdades do Evangelho e assim por diante. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Então é um espírito, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Porque o Espírito de Deus está em nós, estamos selados. Do mundo não são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não conhece a Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Então também é um sistema, ele é um espírito e também é um indivíduo que é uma pessoa escatológica. Agora sim, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane. Está vendo que a palavra engano, enganar, enganador, enganou, tentou enganar até os salvos, está sempre presente? Onde atua o espírito do erro. Nós vemos agora em João, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito da mentira, o Espírito do erro. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e nele não há verdade, nunca houve verdade, ele sempre foi homicida desde o princípio. Observe, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Não será assim o quê? O versículo 1 e 2 dá o contexto que havia a pessoa dizendo que Cristo já tinha voltado e que talvez uma profecia, pregação ou manifestação profética, talvez, uma carta dos apóstolos ou alguma coisa dessa natureza, houvesse esparramado ali a notícia de que Cristo veio e tal, mas Paulo vem ensinando, gente, não vai ser assim, ninguém vos engane. Não será assim, sem que antes venha primeiro a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo escatológico. No meu canal também tem ali sobre o anticristo. Falo vários, o anticristo protótipo, o anticristo escatológico, está cheio de mensagens na playlist escatológica. Note bem, de novo o engano está aqui. Ninguém vos engane. E quem enganar as nações, quem enganar o homem, o espírito do engano, da mentira, note bem isto. E quantas pessoas, estou preocupado com o chip. Meu irmão, para com essa conversa. Mas se tiver, em algum momento, pode ser que precisemos usar chip, alguma coisa para viajar, para controle, o mercado vai ser fechado de alguma maneira, nesse bloco de controle. Pode acontecer, meu querido. Tudo caminha para isso.
mas nenhum dos santos do Senhor vai se perder. Está selado pelo Espírito de Deus. E nenhum daqueles que estão mortos em ofensa, que não querem a Deus, selado pelo mal, pelo engano, vão deixar de seguir o seu pai, que é o diabo, o pai da mentira, do erro. Observe. Sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é esse homem do pecado? O anticristo. Agora, presta bem atenção no versículo 9. Vou ler o 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Na vinda do Senhor, o Senhor vai destruir o anticristo. Então, primeiramente, tem que estar o anticristo aqui, porque quando o Senhor voltar, retornar, ele vai destruir o anticristo. Note bem. E a esse, presta atenção aqui, que isso aqui é fundamental para a nossa compreensão. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Lembra de Apocalipse 13? Que o dragão lhe deu poder? Vamos lá. A esse cuja eficácia é segundo Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Ou algumas versões fica melhor, da mentira. Porque serão prodígios verdadeiros, mas procedentes de uma fonte mentirosa, que é o diabo. Pode acontecer descer fogo do céu, curar, maravilhas e tal, tal, tal. Por isso muita gente vai ser enganada, porque tem que ser enganada por pessoas hoje que nas suas igrejas falam de milagres e milagres e milagres, e muitos, sumiu um caroço aqui, sumiu não sei o que lá. Eu ouvi outro dia o camarada falar assim, olha pastor, tem aqui fulano de tal, tem Beltrano aqui, tem não sei quantas pessoas, que depois da oração, depois de 15 dias, saiu da Covid. Peraí, meu irmão, a Covid leva 14 dias, você está com 10 dias, já não contamina ninguém mais. Depois de positivado, a partir do 10º dia, não contamina ninguém mais. E com 13, 14 dias, já está recuperado. Eu passei por isso. Minha esposa, assim por diante, e outros milhares de pessoas. Entendeu? Se falar assim, você está no TI, está ruim, lá a gente vai orar, e Deus opera ali, restaura o pulmão. Eu creio no Deus dos milagres. Mas estes milagres são operados segundo a eficácia de Deus, segundo a verdade do Evangelho. Não os que estão fazendo por aí. Até porque os milagres que eu tenho total firmeza de falar é o que está escrito nas Escrituras, aos quais Deus diz: estes foram deixados para que creais, e assim por diante. Qualquer dia desse eu prego alguma coisa sobre isso daí. Alguns estudos, ou um sermão pelo menos. A esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais, prodígio de mentira, e com todo engano, a palavra engano aqui de novo, da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não quiseram a verdade. Então, você não quer a verdade? Então, fica com a mentira, e com o engano e com o enganador. E vai para o mesmo destino que ele. Observe. E por isso, Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Ora, querem mentira? Então, Deus, note isso, irmão. Deus não perde o controle, Deus tem o controle. Então, Deus envia a operação do erro. E a pessoa nunca mais vai acreditar, não consegue acreditar, porque ele não quer. É algo assim estrondoso que não foge à nossa compreensão. Deus elegeu alguns dentre os pecadores que salvou, dando vida em Cristo. E outros não salvou. E esses que não salvou, eles não querem. Algo assim, se Deus quiser na eternidade nos mostrar essa matemática, nós vamos entender. Se não, apenas nos basta a glória a Deus de nos salvar perdidos pecadores. Vamos lá. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia mentira. Então, vem o anticristo, vem o falso profeta, vem todo o engano, e vão seguindo, como hoje estão seguindo. Não é só no tempo do finalzinho, não. Desde já. Selados pela marca do diabo, selado com a marca da besta. O engano. Eu só não pôr um chipzinho, irmão. Se você não confessar a Cristo, você está no engano, você está no engano, você está na mentira, você está na mentira, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Ponto. Pregador, tem que evangelizar, mas não pode falar de juízo final. Tem que falar só do amor de Deus, tem que falar do amor de Deus, que na cruz enviou seu filho, mas se o homem não se arrepender, não se converter, não se voltar para Deus, o seu destino é um lago que arde com fogo e enxofre. É a palavra de Deus. Prega sobre esses quatro pilares: criação, queda, redenção e consumação. Faça o seu esboço, o seu evangelismo, as suas pregações, os seus estudos, analisando esses 4 pilares. Tem muito mais coisas, mas com esses 4 pilares você consegue ir bem. Criação, fala da criação. Queda, fala da queda. Fala da redenção e da consumação. E na consumação tem um destino eterno para salvos e para perdidos. Preste bem atenção.
E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creia a mentira. Vai crer na mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer. Prazer na iniquidade. Amaram o pecado. Amaram a imundícia. Então vamos lá. Se o selo de Deus é espiritual, não físico, a marca da besta também o é. Eu quero agora, para encerrar, 4 evidências. Poderia citar centenas. Pelo menos 4 evidências do selo da besta, da marca da besta e do selo de Deus, da marca de Deus. Pelo menos 4. Deixa eu começar com a marca de Deus aqui. Não, deixa eu começar com a marca da besta. Apocalipse 13, 4, 8. Adoração pagã. Apocalipse 13. Olha bem. 13, 4, 8. E adoraram o dragão, Satanás, que deu seu poder, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Olha isto. Adoração à besta. A sua adoração, querido, é a Deus ou é a qualquer outro Deus com D minúsculo? A sua adoração, você presta culto e adora ao Senhor Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ou você adora qualquer outra coisa, inclusive um sistema mundano corrompido, político, ideológico e assim por diante? Segundo, seguem o engano. Nós lemos agora aqui, segundo Tessalonicenses 2. Eu vou ler de novo, faço questão. 12 e 11. Vamos ler de novo. Segundo Tessalonicenses 2, 10 e 11. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para salvarem. Ouve o evangelho, a verdade do evangelho, mas não recebe para serem salvos. Negam, rejeitam. Então vem, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira. Quanta gente crê em mentira? Eu não quero ficar citando aqui, porque as pessoas podem se chocar, porque eu posso tocar no nome de religiões A, B ou C. Mas eu tenho a obrigação de dizer, porque eu respeito as pessoas. Eu creio na Bíblia e quero ser respeitado por crer na Bíblia. E respeito as pessoas que não creem, mas crendo, eu não crendo, respeitando ou não respeitando, se você não estiver em Cristo, o seu destino é o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Se você crê a mentira, você tem a marca da besta. Desde já. Não vem conversa de chip não, meu querido. Acho facinho chip, né? É só marcar 7 anos, 3 anos e meio. É muito fácil, meu irmão. Não é mamão com açúcar, não. Segundo Tessalonicenses 2,7. Olha só, um daqueles que tem a marca, o selo da besta. Segunda Tessalonicenses, ainda, capítulo 2, versículo 7. Primeira, segunda. Eu fechei a Bíblia, está no mesmo capítulo aqui. 2,7. Segundo Tessalonicenses 2,7. Porque já é o mistério da injustiça, opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor, aqui verso 8, desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. O que quer dizer aqui? Se você pegar Apocalipse 19, 11, é a fala da segunda volta do Senhor Jesus, a segunda vinda, em que os adoradores da besta, os que são selados pela besta, vão ter ali a terrível e dolorosa e eterna experiência da destruição final. Romanos 16, 20 diz que Jesus em breve destruirá, aliás, em breve esmagará debaixo de vossos pés, os pés da igreja, Satanás, e com eles todos os seus. Então aqui tem evidência daquele que nos dias atuais estão sendo destruídos porque não querem na verdade, não amam a verdade, não querem a verdade e vão sendo destruídos de várias maneiras. Pera aí, irmão. O ímpio sofre e o justo, o servo de Deus, sofre também. Não me refiro a sofrimento, seja ele de ordem psicológica, financeira, familiar e assim por diante. É um sofrimento que você, no meio das guerras, você tem paz em Cristo. E o ímpio não tem. Derrotados pelo poder de Deus, todos. E João 8,44, eu citei, eu vou repetir aqui. Vou ler, né? Falei inteirinho ele. João 8,44, olha o que diz. João, capítulo 8, bastante conhecido, 44, diz assim: vós tendes por pai. Eu vou ler o 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Falando aos fariseus, aos religiosos, aquele que não crê em Cristo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. E por que não pode ouvir? Porque está morto em ofensa e pecado.
João 5:24 diz que vai chegar um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. Esse aqui não é o viver, sair da sepultura, conforme fala em João 5:28 e 29. Esse aqui é o viver daquele que ouve o evangelho, que está morto em ofensa e pecado, conforme fala Efésios 2, verso 1, e tendo ouvido, porque compreende a linguagem, porque o Espírito dá a graça de que sejam selados, e após ouvir essa mensagem, ele regenera, ele age. Tendo feito isto, eles então ouvem. E por que não ouvem então esses? Porque está aqui. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, e nós lemos que ele enviará ao Senhor Deus o espírito do engano, da mentira, para que todos aqueles que não querem Cristo recebam esse espírito e abracem com prazer, e serão ambos jogados, lançados no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. O selo de Deus é espiritual. A marca da besta também o é. Fica olhando assim, mas onde está a marca da besta? É o chip, é o microchip. Para com essa conversa, irmão. Vamos estudar a palavra de Deus com seriedade. Olha bem. E agora aqui, eu falei 4, mas podia citar aqui muitos outros. Mas para ganhar tempo, vamos tirar nessas 4 só. Evidência do selo de Deus. Então, do selo da besta é adoração pagã, segue o engano, são filhos da mentira, amam a mentira e são, por natureza, derrotados. Quando a Bíblia nos informa que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, a despeito de todas as tribulações e angústias, ainda que, conforme diz a palavra, não negando a confissão da sua fé, né, fala Apocalipse 12:11, não amaram a sua vida até a morte, não negaram o Senhor, venceram pelo sangue e pelo testemunho que deram, ou seja, confessando a Cristo, morre, mas não nega. Morre em perseguições ferrenhas, mas não nega. Agora observe. O selo de Deus. Apocalipse 14:13. Apocalipse 14:13. E ouvi, Apocalipse 14:3, perdão. E cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Primeira evidência, foram comprados da terra, do mundo. O mundo é o campo, foi pregado o evangelho, eles foram resgatados. 1 Pedro 1,19 fala que nós fomos comprados com precioso sangue, comprados por alto preço. 14:4, olha aqui, Apocalipse 14:4. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Aqui é uma linguagem figurada, não vou falar agora aqui, já falei no vídeo sobre os 144.000 que serão salvos. Porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícia para Deus e para o Cordeiro. Então, aqui foram comprados, corroborando aqui com o versículo 3, mas tem um adendo aqui, tem um outro elemento aqui. Qual é esse elemento? Seguem o Cordeiro. Você segue o Cordeiro? Está seguindo nas suas pegadas, nas suas pisadas? Segue como um cristão verdadeiramente lavado e remido? Ou segue os seus ímpios, segue o seu coração, segue a sua mente, segue o seu coração falar? Não. Eu sigo a voz do Senhor, eu sigo o Evangelho, a palavra de Deus. A palavra. Ponto. Outra evidência. Venceram pelo sangue. 12, verso 11. Olha aqui. Lembra que aqui são derrotados, são vencidos? Pelo sopro da boca, ele vai destruir todos. Agora aqui, Apocalipse 12:11. Eu vou ler o 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram suas vidas até a morte. Ou seja, são cheios do Espírito Santo, para não renunciar, ainda em face de uma terrível morte, de uma terrível assolação, de serem martirizados, mas não negam o nome do Senhor, não porque são bons, mas porque o Espírito de Deus habita neles, está em nós, selados e marcados para a redenção naquele grande dia, na possessão, como ele fala em Efésios, naquele momento tão glorioso que fala aquela frase tão linda, que fala sobre essa posse de uma herança bendita, mas também de um penhor, que é uma certeza, uma convicção plena de que ele voltará para nos buscar. E agora João 4, 23 e 24, só observe o versículo 8 de Apocalipse 13.
e adoraram a todos os que habitam a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, e foi morto desde a fundação do mundo. Então todo o povo do planeta vai adorar a besta. Não vai ter o nome de besta, não vai chamar anticristo. É lógico, eu sou anticristo, capaz. Ele vai usar de todo tipo de engano, mas vai fazer tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer. Tem aí uns mini anticristos esparramados por aí, inclusive aqui no estado de São Paulo, querendo proibir culto, querendo, sabe, dominar com esse sistema tenebroso. Mas os cristãos, os salvos, os eleitos, os que são comprados de toda a tribo, língua, povo e nação, não vão adorar a besta, eles não vão amar a sua morte, a sua vida até a morte. Pois está escrito em João 4, 23 e 24. E aqui eu vou encerrar com essa outra característica, com essa outra evidência. João 4, 24 e 25, que diz. João 4, 24, mais um. Deus é Espírito. Não, eu vou ler o 23 e 24. 22, 23 e 24. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos. Falando com a mulher samaritana. Porque a salvação vem de judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura os que tais assim o adorem. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, em contraste com o sistema carnal corrompido mundano, em verdade, em contraste com a mentira, com o engano, que é operação enviada também por Deus aos que não querem o evangelho, que não querem a verdade, que não querem o selo de Deus. Pois bem, queridos, o selo de Deus não é físico, tampouco o selo ou a marca da besta é físico. A marca de Deus é espiritual. Se você confessou a Cristo como seu Salvador, se arrependeu dos seus pecados, creu de todo o coração, confessou com sua boca, toma a sua cruz e siga Ele. Não é uma marca de um chip, de uma código de barra, um QR Code, ou sei lá o que pode ser inventado aí, que é a marca. Aquele que não está em Cristo está morto em ofensa e pecado. É aquele que recusa Cristo, é selado pela mentira, já que não quer a verdade, então tome o selo da mentira. Receba Cristo, a marca da promessa, o selo do Espírito Santo. Não é ficar rico do dia para a noite, é ser salvo eternamente para a glória de Deus. Espero ter sido útil. Qualquer dúvida pode perguntar no canal, estarei respondendo para o louvor da glória de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Creia em Jesus Cristo, Ele é o Salvador. Mas esse menino Jesus Cristo, que é Salvador, voltará como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e que não obedecem o Evangelho. Segundo Tessalonicenses 1, a partir do versículo 7. Deus te abençoe, Deus te guarde.